Olá, alunos do primeiro ano, vamos para mais uma aula de Química. Já estamos aí na unidade 3, onde vamos falar sobre as ligações químicas. Assunto fácil, como todos os outros anteriores, mas é uma matéria química, como a gente pode ver, está sendo acumulativa. Tem que ficar sabendo o assunto da primeira unidade, da segunda, para a gente poder chegar bem na terceira entendendo tudo. Beleza? Vamos lá para as ligações. Então, para introduzir o nosso assunto, sobre ligações, a gente vai falar sobre a regra do octeto. O que é que significa isso? Para as ligações elas se tornarem estáveis, os elementos eles precisam, quando eles fazem essa ligação, ter 8 elétrons na camada de valência. O que é que significa ter 8 elétrons na camada de valência? Ter 8 elétrons na última camada. Ter o subnível S preenchido com 2 elétrons e o subnível P preenchido com 6 elétrons. 2 mais 6, 8 elétrons. Como é que isso acontece? Pessoal, a gente não viu na aula anterior que quem é da família A tem 1 elétron na última camada. 2A, 2 elétrons na última camada. E assim sucessivamente. Quem é da família 5A, 5 elétrons, 6A, 6 elétrons, 7A, 7 elétrons, 8A, 8 elétrons. Então, como a gente pode perceber que quem é da família 8A, que é dos gases nobres, ele já está com a camada de valência completa, então são os elementos mais estáveis. Pode ser assim dizer, beleza? Então, quando os outros elementos eles fazem essa ligação, o desejo deles é se tornar um gás nobre, é se tornar estáveis, certo? Então, quando os elementos eles fazem a ligação, eles vão ter a camada de valência estável, ele vai se tornar um gás nobre. E aí a gente vai perceber isso, nas ligações que a gente vai estudar. Principalmente, onde eu vou focar mais é nas ligações iônicas e nas ligações covalentes. Vamos ver aí. Agora falando sobre ligações iônicas, as ligações iônicas elas são formadas por metal mais ametal. Quem são os metais? São os da família 1A e 2A principalmente. Os da família 3A são poucos, certo? São mais aqueles que ficam mais na parte um pouco abaixo. Tem lá na tabela que eu coloquei para vocês. E quem são os ametais? A na química não, então não é metal, ametal. É da família 4A em diante. Então vamos aí, vamos fazer a ligação do Na com o Cl. Pessoal, o Na é 11, então eu fiz a distribuição aí de 11 elétrons. O Cl é 17, eu fiz a distribuição aí dos 17 elétrons. Então, como vocês podem ver, professora, e agora? Como é que eles vão ficar com 8 elétrons? Pessoal, nesse caso da ligação iônica, o que é importante vocês saber que um dá elétrons e o outro ganha elétrons. Existe a perda e o ganho de elétrons. Os dois, no caso aí, tipo assim, olha só o Na. Se o Na ele só tem um elétron na última camada, é mais fácil para ele dar 1 ou receber 7. Dá 1 para poder ficar com 8 na última camada. Ó. Se ele der 1 elétron, vai sumir essa camada 3, vai ficar só a camada 2. A camada 2 tem 8 elétrons, tem 2 mais 6, 8. E no Cl, no caso, a última camada tem 7. Quando ele receber esse 1, ele vai ficar com 8. Então, agora os dois estão com 8 na última camada. Então, olha só. Existe a fórmula iônica, que você vai escrever mostrando os íons. No caso do Na, ele perdeu 1, então ele vai ficar mais 1. O Cl, ele ganhou 1, então ele vai ficar menos 1. Então, essa é a fórmula iônica. Aí, você troca aqui os números. Quando não tem número, é porque é o número 1. Então, o 1 vem para cá, para baixo do Cl, e o 1 que está lá em cima do Cl vai para baixo no Na. Não aparece porque quando é 1 a gente não coloca os números, mas é como se tivesse aí Na1Cl1. É a fórmula molecular, certo? E a estrutura de Lewis é só você fazer a ligação entre os eletronzinhos, certo? No caso aqui eu peguei, tem um pontinho porque só tem um elétron na última camada, eu desenhei 7 pontinhos porque tem 7 elétrons na última camada. E fiz a ligação entre eles. Significa aqui que o Na está dando um elétron por Cl. Aí tem aí na imagem bem bonitinho, certo? Então vamos lá aqui e para diferenciar eu coloquei essa do Mg e do F, que é o magnésio e o flúor. Olha só, o magnésio tem 2 elétrons na última camada, o flúor tem 7.
Aí é só você pensar, para o magnésio é mais fácil para ele dar 2 ou receber 6? Dar 2. Para o flúor é mais fácil ele receber um, no caso que ele tem 7 só vai receber um, beleza? Ou dar, no caso aqui, receber um ou dar 7, né? No caso ele não pode, vai ter que receber um. Então olha só, a fórmula iônica. Gente, se o Mg ele tem 2 elétrons, ele vai dar 2, ele vai ser mais 2. O flúor ele vai receber 1, então ele é menos 1. Pessoal, o que vai para baixo é os números, não vai a carga. Então pega esse 2 e coloca aqui embaixo do F. Pega o 1 e coloca embaixo do Mg. Aí ó, a fórmula molecular vai ficar assim. Ou quando você for colocar, no caso, na estrutura deles, você vai ver como bate as coisas. Um exemplo aí, ó, tu tem um Mg com 2 elétrons na última camada, o flúor tem 7 elétrons. Quando tu fizer a ligação de um elétron do Mg com o do flúor, o flúor ele já vai ficar com 8. Só que o Mg ele vai ficar com um sobrando, ele não pode ficar com um sobrando, ele tem que dar esse outro também. Então ele vai dar o outro para quem? Para um Mg ou para um flúor? Para um flúor, ele não tem como dar para um Mg. Certo? Então você vai ter que acrescentar outro flúor. Então ele vai dar para outro flúor. Então ficou 2 flúor e só um Mg. Uma coisa importante, sempre primeiro o de carga positiva, depois o de carga negativa, certo? Então tem essas 3 formas de você representar e fazer a ligação, certo? Tem a fórmula iônica, a fórmula molecular e a estrutura de Lewis, que eu posso pedir nas questões. Mostre a fórmula iônica, mostre a fórmula molecular, mostre a estrutura de Lewis. Aí vocês vão ter que fazer isso bem direitinho, certo? Vamos para a próxima. E agora falando sobre algumas propriedades físicas, certo, das ligações iônicas, é muito importante saber disso caso apareça alguma questão teórica. E aí é importante vocês saberem, principalmente em relação à condutividade elétrica. No caso, ligações iônicas, quando você dissocia, quando você coloca elas em água, né, elas acabam dissociando. Então, eles são bons condutores elétricos. E aí falando, né, átomo com baixa eletronegatividade. Se ele tem baixa eletronegatividade é porque ele é muito eletropositivo. Então, esses elementos eletropositivos, eles formam cátions. E os elementos eletronegativos formam ânions. Certo? Vamos para a próxima. Aí agora vamos falar sobre as ligações covalentes. Pessoal, já a ligação covalente ela é bem diferente da ligação iônica. Na ligação iônica, um dá e o outro, no caso, recebe, né? Um perde e o outro ganha. E aqui não, aqui vai ter um compartilhamento de elétron. Tanto tá comigo como tá com você. Por exemplo, a gente compartilha uma caneta. A caneta tá comigo, a caneta tá com você. Então, é assim que vai acontecer aqui nas ligações covalentes. Essa ligação covalente ela pode ser formada por metal, ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio. Certo? Uma coisa que o povo sempre confunde aqui é quando essa questão do hidrogênio, porque, professor, mas o hidrogênio é da família 1A. Certo, o hidrogênio é da família 1A, mas o hidrogênio ele não é um metal. Por isso que ele faz ligação do tipo covalente, não vai fazer do tipo iônico. Aí você vê lá, hidrogênio, um exemplo, hidrogênio e Cl, o HCl. Aí tu vai dizer que é uma ligação do tipo iônica, tá errado. É uma ligação do tipo covalente, porque o cloro é da família 7A, ele é um metal, e o hidrogênio, certo? Vai entrar como uma ligação do tipo covalente, é metal mais hidrogênio, certo? Então, vamos ver aí os exemplos, ó. Tu tem uma ligação de oxigênio, que é da família 6A, com o hidrogênio. Então, vai ter uma ligação do tipo covalente, olha só. O hidrogênio, o oxigênio, desculpa, tá no meio. Aí, são 2 hidrogênios, eu botei um em cada lado. Aí, o que é que ele tá fazendo aí? Ele tá circulando. Aí os elétrons pode dizer que está compartilhando. O elétron tanto está com hidrogênio como está com oxigênio. O do oxigênio está com os dois ao mesmo tempo. Certo? Então eles estão compartilhando. Perceba agora que o hidrogênio, no caso, ele fica com 2 elétrons se tornando o hélio, que é um gás nobre. E o oxigênio vai ficar com 8 elétrons também se tornando um gás nobre. Certo? Que é essa a definição importante lá da regra do octeto. Você vai ver aí o carbono, ele tem 4 elétrons. Ele está compartilhando 2
com carbono de um lado e 2 com carbono do outro. O carbono tem 6, compartilhou 2, ficou com 8. Do outro lado, o oxigênio também compartilhou 2, ficou com 8. O carbono, ele tinha 4, ele compartilhou 4, ficou com 8, certo? Então, o importante que para vocês perceberem, né, nessa ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, certo? Como é que vai ficar a estrutura para que os dois elementos eles fiquem com 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, certo? Não tem como o hidrogênio ficar com 8, ele só pode ficar com 2, certo? Para ele se tornar um gás nobre, que aí no caso seria o hélio, beleza? Vamos para a próxima. Aqui também fala sobre as propriedades, certo, das ligações covalentes. Pessoal, não se preocupe também, caso não dê para entender alguma coisa, porque aí tem aquela aula de dúvida e aí a gente faz o esclarecimento bem direitinho, né? A questão dos elétrons, como é que a gente faz para compartilhar, como é que professor, mas como é que eu sei que vai ser tantos carbonos ou tanto oxigênio? Não se preocupe, porque isso vai depender de quantos elétrons eles têm na última camada, certo? Tipo, se o carbono, lá na questão, no slide anterior, né, o carbono ele tinha 4, o oxigênio tem 6. Para o carbono ficar com 8, ele precisa de mais 4. Para o oxigênio completar 6, ele só precisa de 2. Então, disso daí a gente faz o compartilhamento para que os dois fiquem com 8 elétrons, certo? E aqui, ó, das propriedades, como eu falei, isso é sempre em relação à condutividade elétrica, né? Quem conduz e quem não conduz corrente elétrica. No caso das ligações covalentes, quando eu coloco na água, ele não se dissocia, certo? Se não há dissociação, se não há carga, né, positiva e carga negativa, então o elemento ele não vai gerar corrente elétrica. No caso aí, quando eu falar, né, de moléculas, eu falo de ligações de tipo covalente. Então, as moléculas não conduzem corrente elétrica, tá? Então, tem aí também um esqueminha para vocês, para ajudar em perceber, né, quais são os átomos que fazem as ligações do tipo covalente. Vamos aí para a próxima. E agora falando sobre a ligação metálica, onde a gente vai ter duas formas dessa ligação, onde a gente vai ter metais na forma simples. O que é que significa isso? Você pode ter uma barra de sódio, onde vai ter sódio ligado a sódio, ligado a sódio, certo? Então, é o mesmo átomo ligado a ele mesmo, ou você pode ter uma liga metálica, que aí seria a união de dois metais. Um exemplo, tu pode ter o ouro fundido com o cobre. Então, tu tem dois metais diferentes, no caso, formando uma liga metálica, certo? E aí, falando um pouco sobre essa estrutura, aí do lado, o que é que acontece na ligação metálica, certo? Como a gente falou, né, todo elemento ele tem os seus elétrons na camada de valência. E aí, no caso específico da ligação metálica, na ligação metálica, esses elétrons eles estão de forma desordenada andando por esse metal. E o que seriam essas cargas positivas? Essa carga positiva é o núcleo do teu átomo mergulhado nesses elétrons. Por isso que a gente chama, certo, de mar de elétrons ou de nuvem eletrônica. Por quê? Porque a gente não sabe que no caso os metais, qual a característica principal dos metais, né? Dar elétron, por isso que fica essa grande nuvem de elétrons se movimentando de forma desordenada, passeando por essa, no caso que eu falei, né? Pode ter um bastão, né? Um tubo de sódio, ou nessa liga metálica vai ter esses elétrons passeando de forma desordenada. Então, geralmente quando a gente fala, né, de questões de liga metálica, a gente fala muito sobre essa questão do mar de elétrons e das características das ligações metálicas. E aí a gente vê mais um pouco sobre isso no próximo slide. Então, agora falando um pouco, né, sobre a propriedade dos metais. Então, como eu falei, né, uma coisa muito importante é a questão de ser condutor ou não condutor de eletricidade. No caso, os metais eles são ótimos condutores elétricos, certo? Na sua maioria, a gente encontra os metais na forma sólida. A exceção é o caso do mercúrio, que é aquele elemento que a gente encontra nos termômetros, né? Quando a gente coloca
o termômetro embaixo do braço, vocês percebem que com pouca temperatura, não precisa ser uma temperatura elevada, ele já se desloca. Por quê? Porque ele está no seu estado líquido, por isso que tem essa facilidade, né? Ele aumenta e diminui o seu tamanho, certo? Eles são bastante maleáveis, né? Você encontra, né, no caso, os metais, né, em forma de lâminas, em chapas e também no caso dos dúcteis, certo? Que é no caso a formação de fios. A gente encontra vários fios, né, metálicos. E uma coisa também muito importante é que eles têm alto ponto de fusão e de ebulição, certo? Então assim a gente finaliza a parte de ligação. Eu vou deixar para vocês aí a lista extra e também a atividade do livro que vai ficar aí na descrição do vídeo. Bons estudos!